Fala aí, beleza? Já que eu já chamei tua atenção e tu chegou até aqui, sim, meu desejo é que se levante gigante na tua vida. Léo, por que você quer que levante gigante? Irmão, simples, bem fácil. Você já foi separado desde o ventre da tua mãe, Deus tem um propósito na tua vida. Quando Ele te criou, não foi à toa, Ele te criou por ter um propósito maior. Lembra da história de Davi? Davi ainda era um menino e ele estava na casa do seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. E os irmãos mais velhos de Davi, eles vão para a guerra, né? Eles foram criados para ser soldados e guerreiros, porque era assim que acontecia lá atrás. Né, os irmãos, os mais novos, na verdade, né, os mais fortes, eles iam para a linha de frente das batalhas, eles eram capacitados e treinados para a batalha. E aí Davi, pelo contrário, ele já estava cuidando das ovelhas do seu pai, estava cuidando das coisas do pai. Só que a Bíblia vai dizer que em determinado ponto, né, os guerreiros se reúnem, eles vão para a guerra, e quando chega nessa guerra, um gigante se levanta. E durante 40 dias eles vão afrontar o povo de Deus. Ele vai afrontar, né? O povo de Deus vai falar, olha, dai-me um homem para pelejar comigo. E o interessante é que aqueles homens que estavam ali na linha de frente, os irmãos de Davi e tantos outros que haviam sido preparados para poder fazer aquilo, haviam sido, né, modelados para poder guerrear e conquistar e defender o nome de Deus. A oportunidade estava ali na frente deles, irmãos. E aí eles, ao invés de cair para dentro do problema e ir lá, porque a afronta que Golias estava fazendo não era contra um homem, mas era afronta contra o exército do Deus vivo, né? Nos dias de hoje não é diferente. As coisas que têm acontecido não é uma afronta contra mim, contra você apenas, mas é uma afronta contra Deus. Irmão, a pior coisa que tem é afrontar Deus. Só que Golias, ele vai se equivocar e vai afrontar o exército do povo de Deus. E aí, aqueles que eram para poder guerrear, aqueles homens que haviam sido preparados a vida inteira para aquele momento, na hora regaram, correram, deram para trás. Ou seja, eles não fizeram aquilo que eles haviam sido treinados. E muitas das vezes é assim mesmo. Tem um monte de gente aí que deveria estar fazendo um monte de coisa. Foram treinados, foram capacitados para esse momento e não fizeram nada. E não estão fazendo nada. E aí, quem às vezes acaba pagando o preço sou eu e você. Quem acaba sofrendo as consequências sou eu e você. Léo, por quê? Porque se um daqueles homens, né, eles arregam, eles não vão lá, eles deveriam ir, eles perdem aquela batalha, a Bíblia fala que todo o povo se tornaria escravo, né, do povo de Golias. Só que um menino que já havia sido separado desde o ventre da mãe dele, um menino que foi ungido quando ainda estava nos currais, cuidando das ovelhas do seu pai. E aí é que está um grande detalhe, irmão. Se você estiver cuidando das coisas do pai, Léo, não estou entendendo, eu tenho que cuidar então das ovelhas. Deixa eu te falar, se você estiver andando debaixo do propósito do pai, cuidando das coisas do pai, Léo, eu ainda continuo sem entender. Ei, a tua vida é do pai. Se você estiver cuidando dela da maneira certa, ele vai criar oportunidades. E agora a Bíblia vai dizer que Jessé vai chamar Davi e falar assim, olha, vai lá ver, vai ter com teus irmãos. Vai lá ver e traz notícia. Leva comida para eles, mas traz notícia. Quando ele chega ali, ele vê o gigante se levantando, né? Você já conhece essa história? Eu já falei, sei lá quantas vezes para você. Mas é só para te lembrar mais uma vez que se ele se levantar gigante, Deus vai te capacitar. Davi, ele chega e a Bíblia vai dizer que o gigante se levanta e começa a afrontar e questionar o poder de Deus. Irmão, não questiona não. A Bíblia vai dizer que Davi vai chegar, vai ouvir, vai falar quem é esse circunciso, ou seja, quem é esse homem que não tem aliança com Deus, porque Davi sabia a aliança que tinha. E quando ele fala que vai enfrentar seus irmãos, as pessoas que estavam em volta, vira falar que ele não pode, porque ele era pequeno. Talvez algumas pessoas estão dizendo para você que você não pode fazer algumas coisas. Talvez algumas pessoas estão dizendo para você que você é incapaz. E aí levaram ele até o rei Saul. E quando chegou ali, até Saul falou, Davi, você não pode, cara, você é pequeno. Golias, ele foi treinado desde criança. Eu, no lugar de Davi, eu já ia pensar, verdade, meus irmãos estão aqui e foram criados desde criança para a guerra. Os soldados estão aqui também, não querem? Deixa que eu te contar uma historinha. Uma vez eu estava lá apacentando a ovelha
do meu pai, veio um leão, eu matei, veio um urso, eu matei, e eu vou matar esse gigante também. As lutas que eu e você passamos até agora, nos dias de hoje, são apenas para nos capacitar para algo maior que Deus vai fazer. Léo, que algo maior? Vão se levantar gigantes, mas eles vão ter dois trabalhos: se levantar e cair. Então, deixa eu te falar uma coisa e eu termino por aqui, já paro por aqui. Quando tiver a oportunidade, cai para dentro. E se acontecer, como aconteceu com Davi, que Saul tentou dar a armadura dele, faça como Davi. Não use a ferramenta e a arma dos outros. Use a sua. Use aquilo que Deus te deu. Usa aquilo que Deus te capacitou. Davi usou a sua funda, usou a pedrinha. E é só isso que Deus precisa. Deus precisa daquilo que Ele te deu, da estratégia que Ele te deu, e não da dos outros. Ou seja, vá cuidar da sua vida, viver os seus sonhos, os seus planos, porque Deus, Ele vai te ajudar a derrubar os gigantes que tentam te atrapalhar. Tenha uma excepcional sexta-feira. Hoje.